Salve, salve, meu nobre aluno, tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz, então você já sabe, né? Nós vamos iniciar mais uma aula de história. Então já pega aí o seu material didático, sente-se ou deite-se confortavelmente, eu vou contar uma história para vocês. Vamos lá? Nós vamos iniciar hoje os nossos estudos a respeito da Roma Antiga. Opa, Roma Antiga, que é a última das grandes civilizações da Idade Antiga. Lembra lá daquela divisão que a gente fez no início do ano sobre os períodos da história? A gente tinha Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Roma Antiga é a última grande civilização daquele período da Idade Antiga, ou também a gente pode chamar de Antiguidade, ok? Então vamos iniciar os nossos estudos a respeito de Roma. Vamos lá? Então nós temos aqui na página 25 já para vocês aquecerem aí. Tem aqui uma pequena atividade que vocês devem ajudar esses dois personagens, que são Guilherme e Helena, a chegar aos principais monumentos históricos e turísticos de Roma Antiga. Então, sei que vocês manjam muito desse tipo de atividade, é só vocês encontrarem o caminho que leve primeiro eles até o Panteão de Roma, que é o número 1, até o número 2, que é a estátua da Loba Capitolina, até o monumento 3, que seria o Coliseu, e até o monumento 4, que seria o Arco de Constantino. Então, nesse momento, pausa o vídeo e tente achar, vai traçando aí com lápis, e ache um caminho que leve os dois personagens até os monumentos históricos. Depois que você fizer isso, continua a aula, tá? Então, vamos seguindo aqui. Na página 26 agora, você já conseguiu levar o Guilherme e a Helena até os principais monumentos históricos de Roma. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre como que foi formada essa Roma Antiga, como que funcionavam as coisas lá, tá bom? Vamos lá. Gente, no século 8 a.C., tá? Século 8 a.C., foi fundada na região da Península Itálica uma pequena cidade chamada de Roma, tá? Uma pequena cidade chamada Roma. Em aproximadamente 7 séculos, tá? Então, nós temos aí 700 anos. Foram 700 anos para essa cidade de Roma se transformar de uma pequena cidade em um grande império, tá? Então, passaram aí 700 anos até que Roma se tornasse um grande império, tá? E Roma, quando estava bem grande, quando era um império bem grandão, chegou a dominar partes ali da Ásia e até o norte da África, tá? E nós vamos, nesse capítulo, estudar, então, como que tudo isso aconteceu. Observe o mapa aqui, ó. Esse mapinha representa pra gente o que é a Península Itálica, tá? Hoje, nessa região aqui, nós temos um país chamado Itália, ok? Então, foi aqui, na Península Itálica, ó, que tem a forma da bota, tá vendo? Que nós tivemos o grande Império Romano. E hoje nós temos o país chamado Itália, tá? Então, aqui nós temos a Península Itálica. A Península Itálica é uma faixa de terra, tá? Que é banhada pelo Mar Adriático, tá vendo aqui? Tá vendo que pelo leste aqui, ó, ao leste é banhado pelo Mar Adriático e ao oeste pelo Mar Tirreno, tá vendo? Aqui ao oeste nós temos o Mar Tirreno e ao sul pelo Mar Mediterrâneo, tá bom? Então essa daqui é a Península Itálica, beleza? Então você pode ver que ela é banhada por mares, por isso que ela é uma península, tá bom? Então tudo isso daqui em verde é a Península Itálica e aqui nós temos, você pode ver dentro, né, da Península Itálica alguns rios. Temos o rio Pó, o rio Arno e o rio Tibre. O rio Tibre que passa pela cidade de Roma e esse rio Tibre vai ser muito importante para a gente entender o surgimento de Roma, ok? Vamos seguindo aqui então. Vamos entender como que Roma foi formada. Gente, então Roma está localizada no centro da Península Itálica. Vocês podem ver aqui, ó, tá vendo esse pontinho preto aqui no mapa? Isso daqui é a cidade de Roma, bem no centro da Península Itálica. Essa cidade foi fundada no ano de 753 a.C., tá bom? Então faz muito tempo. Vários povos habitavam essa região. Gente, não quer dizer que a cidade de Roma foi fundada porque não existia nenhuma outra cidade, não existia pessoas. Existia já muita gente morando na Península Itálica, só que em forma de tribos.
Cada um tinha sua pequena tribo, moravam ali 10 pessoas numa tribo aqui, aí mais para longe mais 10 pessoas e mais 10 pessoas aqui, entende? Em forma de tribos. As tribos normalmente eram famílias, né? Então a família morava aqui, outra ali, não tinha uma cidade propriamente dita, mas existiam pessoas já habitando a Península Itálica. Alguns habitavam mais abaixo, aqui perto da Sicília, outros habitavam lá em cima perto dos Alpes, outros habitavam às margens do rio Arno, às margens do rio Po, outros habitavam aqui em cima no rio Tibre, tá? Então existiam vários grupos que habitavam a Península Itálica, mas eles não estavam unidos em uma cidade, ok? Nós tínhamos então no centro aqui, perto de onde foi fundada Roma, nós tínhamos um grupo de pessoas chamado Italiotas, tá? Eles ficavam aqui na região central. Esses povos italiotas, ele era um povo formado por latinos, sabinos, úmbrios e samnitas. Então, os povos italiotas os italiotas já são a junção de vários povos, tá? Então, nos povos italiotas nós temos povos que vieram de diversas regiões do mundo. Esses povos, lembra quando eu falei que as pessoas eram nômades? A gente estudou lá no início do nosso ano sobre os nômades. Então, esses povos nômades que viviam viajando em busca de comida chegaram nessa região da Península Itálica e aqui começaram a se instalar, principalmente às margens do rio. Lembra que a gente estudou sobre isso? Instalar às margens dos rios? Então eles foram se instalando aqui, depois veio outro grupo também de nômades e veio mais um, e eles foram se ajuntando e foram formando ali pequenas tribos. Então nós tínhamos os italiotas na região central, nós tínhamos também os etruscos, tá? Os etruscos estavam mais a noroeste, mais perto do mar Adriático, sabe? Mais aqui em cima. E nós tínhamos também os cartaginenses, que habitavam aqui embaixo, essa ilha chamada de Sicília. Os cartaginenses habitavam essa ilha. E nós tínhamos também os gregos, tá? Os gregos habitavam grande parte da Península Itálica. Principalmente, gente, essa parte aqui da Sicília, da ilha da Sicília. Metade desta ilha fazia parte da ocupação grega, tá? Então lembra quando a gente estudou sobre o Império Grego, sobre a Grécia Antiga, melhor dizendo, e a Grécia Antiga se tornou muito grande, eles dominaram boa parte das terras ao mar Mediterrâneo. Olha aqui comigo no canto inferior do mapa, inferior esquerdo. Essa parte aqui, ó, em branco, era o que foi um dia a Grécia, tá? Então, tá vendo? Alguns povos gregos saíram daqui, pegaram barcos. Lembra que os gregos eram excelentes navegadores? Eles também ocuparam aqui, ó, parte da Península Itálica, que aqui eles chamavam de Magna Grécia. Os gregos chamavam essa região de Magna Grécia. Então os gregos vieram aqui, ó, povoando e também povoaram parte da Península Itálica. Então os povos gregos também formaram os povos romanos, tá? Eles foram formadores dos povos romanos. Agora eu quero que vocês prestem atenção, vou ensinar para vocês aqui como que vocês vão decorar quais foram os povos fundadores de Roma, tá? Isso daqui é uma coisinha muito simples para vocês decorarem quem foram os povos fundadores de Roma. Lê essa frase aqui comigo, ó. Lê essa frase, ó. O ET grita e late. E essa frase tem sentido? Olha lá, o ET grita e late. Você vai falar, professor, como que isso tem a ver com os povos que formaram a Roma antiga? Não tem nada a ver. Ó, vou ensinar para vocês como é que funciona. Ó, para vocês decorarem os povos que fundaram Roma, você simplesmente precisa aprender essa frase. Então, o ET grita e late. Aqui, gente, ET, é uma forma de lembrar dos povos etruscos, tá bom? Então, ET, etruscos. Grita, o gr aqui, o GR, simboliza os povos gregos. É uma forma de você lembrar dos povos gregos. O ita, dos povos italiotas, tá bom? Aqui o late, dos povos latinos, tá bom? Então, só você lembrar dessa frase, você nunca mais vai se esquecer dos povos que formaram a Roma antiga. Então, o ET grita e late. ET, etruscos. O GR, né, o gr, vem dos gregos. O ita são os italiotas e o late são os latinos. Beleza? Vamos seguir aqui então. Agora que vocês já aprenderam como que vai memorizar os principais povos da Roma antiga, né? Nós vamos seguir aqui. Então agora que você já aprendeu aí como memorizar os povos que fundaram
a Roma antiga. Agora a gente vai seguir o nosso conteúdo aqui. Vamos lá, aqui tem uma pequena atividade para vocês realizarem. Vocês vão observar o mapa. Tá vendo? Aqui é um mapa com os povos que habitavam a Península Itálica. Então aqui tem a legenda do mapa, ó, as tribos latinas, tribos umbro-sabélicas, tribos ilíricas, os etruscos, os cartaginenses e os gregos, tá bom? Então você vai observar aí e vai explicar. Ó, a primeira pergunta: que grupo ocupava a região onde Roma foi fundada? Que grupo, gente, nós temos aqui, ó, onde Roma foi fundada? Ó, Roma está aqui, meio amarelinho claro, né? Eram as tribos latinas que ocupavam essa região, ok? E aí você vai responder a questão 2 e responder em que região aqui os gregos tinham colônias gregas na Península Itálica. Você vai responder, tá vendo? Colônia grega, essa que tá em roxo aqui, ó, tá vendo? E como que era chamado essa região colonizada pelos gregos, gente, na Península Itálica? Eles chamavam de Magna Grécia, tá bom? Então chamavam de Magna Grécia. Vamos lá. Vou seguir página 27. Não, vamos para a página 28 já. Nós temos outra questão aqui que vocês também irão responder, tá bom? Então vamos agora realizar a atividade da página 28. Vamos lá, seção interpretando documentos. Leia o texto comigo. A arqueologia permite encontrar os indícios de ocupação do sítio onde Roma surgiu. Sua localização na margem esquerda do rio Tibre. Gente, não confunda rio Tibre com o rio Tigre. O rio Tigre é lá na Mesopotâmia. O rio Tibre, com B, é aqui na Península Itálica, onde foi fundada a cidade de Roma, tá? Então, a margem esquerda do rio Tibre, ao norte da região denominada Lácio, era favorável, pois era o ponto de cruzamento de várias rotas. A cidade de Roma se desenvolveu numa alça formada pelo rio, onde havia a ilha Tiberina, facilitando a travessia. Sendo navegável, o rio permitia a conexão entre a navegação fluvial e marítima. O que é a navegação fluvial, gente? A navegação no rio, tá? E a navegação marítima no mar. Situada próxima à foz do rio Tibre, por ela passava a rota que conduzia do interior às salinas da costa e a que ligava também a Etrúria ao norte e também a Campânia ao sul. As colinas escarpadas em torno do Vale Pantanoso, que viria a ser o Fórum, facilitava a defesa das populações que aí se estabeleceram. Motivos econômicos e militares foram, portanto, fundamentais para o desenvolvimento de Roma. Seguramente, as primeiras colinas a serem habitadas foram o Palatino, o Esquilino e o Quirenal, no início do primeiro milênio a.C. Além das tumbas encontradas no Palatino e no Vale do Fórum, foram encontrados vestígios de fundos de cabanas que remontam, que existem desde o século VIII. Presume-se que essas cabanas fossem semelhantes às reproduzidas em urnas funerárias. Pode-se admitir com certa segurança que os aldeamentos primitivos das colinas romanas eram minúsculos aglomerados de comunidades tribais, escassamente organizadas e independentes. Então, gente, a cidade de Roma, no primeiro momento, ela vai ser, na verdade, uma pequena cidadezinha, tá? Ela já não vai nascer uma cidade muito grande, não. Bem pequenininha, e ela vai crescer aos poucos, tá? Então, a pergunta nos diz: de acordo com o texto, descreva os fatores que justificaram a escolha da margem esquerda do rio Tibre para a fundação da cidade de Roma. Gente, no texto, encontre a parte que diz o porquê que escolheram a margem esquerda do rio para fundar a cidade de Roma. Por que escolheram aquele lugar? Por que não escolheram outro? Gente, então nós podemos citar que, por exemplo, por motivos econômicos, a gente pode citar que a proximidade com o rio Tibre era uma forma de se conectar ao mar. Então, era mais fácil você fazer uma navegação fluvial que depois você conseguiria chegar ao mar usando o rio Tibre. Então, a gente pode destacar que a proximidade com o rio Tibre, que se conectava ao mar e facilitava a navegação. E também a proximidade com rotas comerciais terrestres. Como motivos militares de proteção, a gente pode citar que as colinas ao redor da cidade facilitavam a defesa das populações que se estabeleceram na região. Gente,
ao norte da Península Itálica, nós temos uma região chamada de Alpes, que são montanhas imensas que protegiam naturalmente a cidade de Roma e a Península Itálica de ataques inimigos, por causa das montanhas gigantescas que existiam. Então era difícil você atravessar as montanhas, tá bom? 2. Como a autora descreve as primeiras comunidades humanas que surgiram na região do Lácio? Como que era, gente, as primeiras comunidades humanas? Tá lá nas duas últimas linhas. Então a gente pode dizer, a autora descreve como minúsculos aglomerados rurais que habitavam pequenas e rústicas cabanas ou também fundos de cavernas. Então era uma coisa bem rústica, bem simples, o início dessas primeiras casas, primeiras tribos, tá bom? Vamos seguir agora para a página 29. Essa daí é a versão histórica de como foi fundada a cidade de Roma. Só que os romanos acreditavam também numa lenda sobre a fundação de Roma, tá bom? Então, existe a versão histórica, a versão científica sobre a fundação de Roma, mas também existe uma versão mitológica, uma versão de lenda que os romanos acreditavam. Toda lenda é uma forma de explicar uma verdade. Então vamos lá, vamos entender como que era essa lenda da fundação de Roma. Vamos lá? Leia comigo, nós estamos agora na página 29, então temos uma imagem em forma de quadrinhos, né? Vamos lá? Segundo a versão mitológica da fundação da cidade de Roma, um herói troiano chamado Enéas, fugindo do ataque dos gregos à sua cidade durante a Guerra de Troia, teria se instalado na região e fundado uma cidade chamada de Alba Longa. Os habitantes dessa cidade, portanto, seriam descendentes de Enéas. Muitos anos após a sua fundação, Alba Longa passou a ser governada por Amúlio, que tinha roubado o trono do seu irmão, Numitor, tá bom? Então existia na cidade de Alba Longa um rei chamado Amúlio, que tinha tomado o trono do irmão dele. O irmão dele era o rei de verdade, mas ele tomou o trono do irmão dele. E ele falou agora, olha, eu sou o novo rei de Alba Longa. E para que herdeiros do verdadeiro soberano, que era o Numitor, não viesse a reclamar o trono no futuro, Amúlio ordenou que a sobrinha dele, uma mulher chamada Reia Sílvia, fosse levada para o templo da deusa Vesta. E ela deveria se tornar uma sacerdotisa. Ela não poderia gerar descendentes, não poderia ter filhos, tá? Então ela não geraria descendentes que pudessem oferecer perigo ao governo do rei, esse rei mau chamado Amúlio, tá? Entretanto, segundo a lenda, como fruto do seu relacionamento com o deus Marte, Reia Sílvia deu à luz a 2 filhos, né? Os gêmeos Rômulo e Remo. O rei Amúlio, temendo que os meninos crescessem e se tomassem o trono dele, né, ordenou que os 2 gêmeos fossem lançados no rio Tibre, para que eles morressem afogados no rio Tibre, tá bom? Então o rei Amúlio mandou que esses 2 meninos, né, essas 2 crianças, fossem lançadas ao rio Tibre para que morressem afogadas. Só que essas 2 crianças sobreviveram, né? O cesto onde elas foram colocadas ficou preso no galho de uma árvore e elas foram resgatadas por uma loba chamada Capitolina, tá? Então essa loba Capitolina teria cuidado das 2 crianças durante um tempo. E depois essas 2 crianças, Rômulo e Remo, foram encontradas por um pastor, né, chamado Faustulo. E esse pastor criou os 2 meninos. E depois de um tempo, quando eles já estavam grandes, né, adultos, Rômulo e Remo descobriram toda a história, né, que eles haviam sido jogados no rio pelo rei Amúlio. E que, na verdade, o rei de verdade, o rei verdadeiro, o soberano verdadeiro, era o avô deles, né, o rei chamado Numitor. Então, Rômulo e Remo voltam para a cidade de Alba Longa, tá? E eles tiram o rei Amúlio do poder, tá? Eles assassinam o rei Amúlio e colocam o avô deles de novo no trono, que era o rei de verdade, o rei Numitor, tá? E aí, depois disso, o rei Numitor, em forma de agradecimento, vai falar para eles fundarem uma cidade. Fala, olha, vocês me ajudaram e agora eu quero que vocês fundem uma cidade para vocês, tá? Só que aí os 2 irmãos, Rômulo e Remo, discordaram sobre qual local eles iriam fundar a cidade. O Rômulo queria fundar a cidade em um local e o Remo queria fundar a cidade em outro local, tá? Só que aí os 2 então começaram a discutir
e eles acabaram brigando, os dois irmãos, Rômulo e Remo. E aí o Rômulo acaba matando seu irmão Remo, tá? Eles fizeram um combate e fizeram esse combate. Rômulo acabou assassinando seu irmão Remo, e com isso ele fundou a cidade de Roma e passou a ser o primeiro rei de Roma, tá? Então essa é a versão mitológica, a lenda sobre a fundação de Roma, tá? Então, depois que Rômulo consegue vencer o seu irmão Remo, ele funda a cidade de Roma, e aí nós temos início ao período da monarquia em Roma, tá bom? E eu vou deixar essa atividade aqui para vocês. Vocês vão ler o texto, né, que está falando sobre a lenda de Roma. Na página 30 tem esse texto aqui. Você vai responder as duas questões, tá? A questão 1 e a questão 2. Eu quero que vocês façam uma folha de sulfite, né, de preferência. Vocês vão fazer uma história em quadrinhos, uma HQ, representando a lenda da fundação de Roma. Então vocês vão ler o texto da página 30, vocês podem voltar na página 29 e observar também essa historinha da página 29 que fala sobre a fundação de Roma, e vocês vão fazer o quadrinho de vocês, uma história em quadrinhos sobre a fundação de Roma, tá? Então vocês vão fazer os desenhos, vão colocar os textos, as falas, uma pequena história em quadrinho, tá, gente? Não precisa ser grande, não. Você pode fazer em uma folha de sulfite só, tá? E vocês vão me enviar essa atividade lá no AVA, tá bom? Essa atividade vale ponto e eu estou esperando lá no AVA. E na próxima semana a gente volta aqui para falar um pouco mais sobre Roma Antiga, tá bom? Então eu te espero na próxima aula. Um abraço e tchau.